histórico sobre a capela de São Benedito foi-nos relatado por moradores que há mais tempo vivem na localidade. De acordo com os fatos relatados pelo senhor Genil Martins da Silva e a senhora Elisane Prudêncio, a capela de São Benedito foi construída ainda no período de escravidão. Eles, os escravos, foram os que ergueram parte por parte da capela desde o processo de aterramento do local. Isso se deu pelo fato de que, historicamente, as igrejas deveriam ser construídas em uma porção mais elevada do lugarejo. Dessa forma, todos tinham a possibilidade de avistá-la, e para satisfazer também os desejos do fazendeiro da época, a igreja deveria ser erguida às margens da lagoa. A capela já passou por 3 grandes reformas, onde algumas delas os próprios moradores que arcaram com a compra do material e com a mão de obra. Nos períodos em que passava fechada, a capela sofria com a ação do tempo e a falta de zelo. Para tanto, um grupo de moradores da comunidade resolveram juntar-se para realizar as reformas que havia necessidade e, com isso, colocá-la em funcionamento. O projeto de recuperação foi aceito e então os senhores Ninil, Benedito, Luiz Ribeiro e o Dr. Carlinhos Ribeiro assumiram esse compromisso. Após as reformas, a comunidade solicitou a presença de um padre para que pelo menos uma vez por mês fosse realizado a celebração da Santa Missa na capela. Sobretudo, em um período de comemorações às festividades em honra a São Benedito. Nesta época, quem assistia à comunidade para a realização das festividades eram o padre Maximiliano e o irmão Ivo. Havia muitas devoções pelos que passavam por ali. A alvorada era quem anunciava a abertura da festa. No período da tarde, a procissão era mais um momento de devoção. Logo após, ocorria o ponto principal de agradecer tantas coisas boas. Era o momento da celebração da Santa Missa. E para encerrar, como toda boa festa de interior, tinha a grande queima de fogos, onde para os moradores era a hora de ver o céu brilhar em honra a São Benedito. A capela de São Benedito tinha poucos movimentos, mas a comunidade não deixava de exercer a sua fé e devoção. Para isso, acontecia momentos de oração e ladainhas. A capela era viva, firme nas orações de quem quisesse se aproximar e participar desses momentos. A fé da comunidade era quem a mantinha de pé. O tempo foi passando e as festividades de São Benedito foram perdendo forças. Neste momento, o poder público passou a patrocinar os festejos, tornando-o cada ano que passava mais profano, onde chegou ao ponto de acabar. Essa é uma triste fase que a comunidade teve que presenciar. E novamente, a igreja foi perdendo seus fiéis e fechando as portas por um longo período. O tempo passou e a capela manteve-se fechada até que a senhora Ângela Maria do Amaral Carvalho, conhecida carinhosamente como Mariazinha, não conformada com a situação e motivada por uma imensa devoção, amor e carinho aos anos que dedicou à catequese de todos que ali residiam, resolveu então que ela precisava ser reaberta e voltar com os valores religiosos. A incansável Mariazinha, sempre voltada para a sua devoção religiosa, conseguiu reunir as crianças
os jovens e os casais da capela nas décadas de 70, 80 e 90. Neste período, muitos movimentos religiosos aconteciam na capela: grupo de oração, estudos bíblicos, novena de Natal e as missas que aconteciam mensalmente. Tudo isso era primordial para o crescimento espiritual da comunidade. Para todos esses acontecimentos, uma grande ajuda foi nos dada pela grande amiga Rosemary, conhecida como Meméri. Teve sua passagem na comunidade muito intensa e, infelizmente, rápida demais. Essa amiga, que tanto nos ajudou, faleceu precocemente após o nascimento de sua filha. Todos ficaram muito abalados, e principalmente Mariazinha, e fica sem saber como continuar com tantas as atividades religiosas. Mas Mariazinha era uma mulher de muita firmeza em sua fé e teve mais uma grande força de Deus e que inspirou a continuar com a missão que era de anunciar o amor de Deus a toda criatura. Em 2002, Mariazinha, grande amiga da comunidade, faz sua passagem e parte para sua morada eterna, deixando grandes lembranças e grandes saudades. Durante esse período de muita luta e evangelização, a capela pôde contar com a presença dos padres Geraldo, Clécio e Carlos Magno. Após a passagem de Mariazinha, muitas sementes geraram frutos e com sua partida, a missão não parou. Teve continuidade com Luciana Almeida de Carvalho, a senhora Marlene Pereira de Souza e a senhora Daniele Machado. Mesmo com a grande ajuda dos frutos deixados por Mariazinha, a capela não tinha mais o mesmo ritmo e que por isso ela volta a ficar fechada por mais um longo tempo. Durante o período em que esteve fechada, a capela somente funcionava quando aparecia algum padre para então celebrar a Santa Missa para a comunidade, ou quando chegava o comunicado de que haveria batizados e matrimônios. Este foi um período em que a capela passou a ser acompanhada pela paróquia Dores de Macabu, de Ururaí, sob a administração do padre Márcio André e o padre Elias. Mais um período de fechamento da capela acontece, ficando novamente em estado de ruína. E foi então que apareceu mais alguns moradores da localidade, o senhor Elino, in memoriam, juntamente com Cecília, Alex e Heloísa, que, movidos por uma imensa paixão pela capela, resolveram mais uma vez reformá-la e torná-la habitável, mesmo assim permanecendo fechada por mais algum tempo. Passado por todo este período, desde a motivação de erguer tão bela capela, processos de reformas e fechamentos foram acontecimentos históricos. Mas em 2015, a capela, que já pertence ao território paroquial da comunidade de Paróquia Santa Terezinha, administrada pelo padre Gilmar dos Prazeres e Silva, passou a direcionar espiritualmente a comunidade, que com os movimentos religiosos já existentes, tiveram mais vontade de crescer e com isso outros momentos foram criados. Hoje, a capela conta com celebrações da Santa Missa todos os domingos, celebrada pelo padre Fabiano Marins. Assim, a Capela de São Benedito de Lagoa de Cima se tornou polo de formação para as demais capelas da zona rural do referido território paroquial. E para terminar esse documentário, não poderíamos deixar de mencionar Maria Alice Ribeiro,
Ela, e juntamente com toda a comunidade, e com tanta fé e devoção ao padroeiro São Benedito, são os que zelam pela capela. Não se pode deixar perder o carisma de São Benedito, que vem até esta comunidade com muita humildade e simplicidade, anunciar a todos que Jesus é o nosso Salvador. Este foi o documentário do centenário da Capela de São Benedito, da comunidade de Lagoa de Cima.